Olá, gente, de volta com mais um programa Urbanidades, aqui pela TV Serra do Mar. Você pode estar vendo a gente também pelo nosso canal no YouTube, pelo canal que está no portal do programa, que é o www.programaurbanidades.com.br, ou há uma chance que você também esteja ouvindo o programa pela Boa Nova FM da Praia Grande no 96,3 MHz. Seja como for, este programa é o terceiro da temporada 2025. E ele é um programa que tem um quê de acadêmico, já que ele é a primeira experiência televisiva do aluno de jornalismo aqui da Universidade Católica de Santos, do terceiro ano, para ser mais específico. O grupo do terceiro ano é dividido em temas e hoje o Thomas Henrique, que está aqui com a gente, foi escolhido pelo grupo dele para falar sobre um tema específico. E para isso eles convidaram o Diogo Damasio, a quem eu agradeço muito por estar participando dessa experiência aqui dos alunos. Mas quem vai te apresentar é o Thomas. Thomas, vamos lá. É um prazer estar aqui hoje representando o meu grupo. É um prazer estar aqui com o Diogo, formado em arquitetura e urbanismo pela USP, né? E com vasta experiência em mobilidade urbana, principalmente na nossa região. Queria que você começasse falando um pouquinho, né? Então, peraí, o tema qual que é mesmo? Mobilidade urbana. Mobilidade urbana, tá certo. Às vezes, na atual conjuntura de Santos, eu acho que a gente pode falar de imobilidade urbana. Com certeza. Bom, mas fala aí. A gente estava até falando que você é uma das vítimas da mobilidade urbana da região, né? Com certeza. Assim, eu voltei para Santos em 2014, quando passei no concurso da prefeitura, né? Então, como arquiteto. E eu costumo dizer que eu cheguei, né, de volta em Santos no fim do voo de galinha que Santos estava fazendo. Era a bola da vez. Você lembra da capa da Veja? Não é da sua época, sim. Né? Você está falando da época do pré-sal ou não? Isso. Sim. E isso derreteu, assim, né? Então, eu entrei, ainda não tinha derretido. Então, quando eu entrei, havia uma espécie de ambiente geral, acho que na cidade e dentro da administração também, de uma espécie de um certo ambiente de progresso e de uma projeção de futuro, por assim dizer, né? E uma certa aposta em algo de planejamento urbano, né? Em algo de respeito, assim, a competência técnica ou a especialidade e tal, dentro de uma coisa que você pode até questionar, algo que pode ser meio autoritário, mas enfim, havia um espaço, inclusive, para criar soluções. Uhum. Para criar soluções, para identificar problemas e criar soluções com autonomia, com alguma originalidade. E não só copiar e colar o que vem de fora, que é uma tradição do Brasil. Claro. Né? E da América Latina, enfim. Então, só que essa condição derreteu quando a galinha foi pousando. Sim. Junto com o pré-sal que foi derretendo. Então, isso ao longo fazem 10 anos, né? Isso ao longo do tempo me fez também buscar, então, espaços de pesquisa e de proposição mais autônoma, né? Tá. E por isso estou muito feliz também de estar aqui, porque... Porque o tema é tão vasto que eu poderia fazer vários recortes. Você acabou de me dar um outro recorte que aqui tem vontade de entrar, mas não vou, que era justamente se aquele momento do pré-sal, mesmo sendo fadado a não dar certo, como parecia e acabou não dando mesmo, né? Havia o medo da macaeização, lembra disso também? Não, vai virar um Macaé aqui e tal, né? A preocupação urbanística, bom... Mas o fato é que nada disso aconteceu. Mas algumas rodas começaram a estar em movimento, né? E eu acho que não é, pelo menos saímos de um marasmo com relação à mobilidade urbana para tentar se pensar em algumas propostas. Mas a gente tem que dar um passo atrás.
Já que o programa tem um quê de didático, até para quem está assistindo, quando a gente fala em mobilidade, e é uma coisa muito curiosa, porque tem certas palavras que são usadas à exaustão e elas vão perdendo a força com uma velocidade brutal. Eu trabalho com patrimônio em arquitetura e a parte de pertencimento, e eu não aguento mais falar pertencimento. Porque o pertencimento tem que ter pertencimento. Para. Então, mobilidade urbana, define para nós. Quando eu falo mobilidade urbana, o que o cara entende em casa? É uma ótima pergunta, né? Porque acho que até antigamente não se usava tanto esse termo, né? Entre os arquitetos, urbanistas, né? Se falava mais em transporte, né? E a mobilidade é uma espécie de condição mais aberta, a condição de você se mover, né? Tá. Não é assim, você sabe o destino e sabe a origem, é o século XX. Então, é um trabalho fixo e a origem é a família fixa e todos os pontos, figuras sociais e os papéis e tudo é fixo, né? Pré-determinado e você cumpre aquilo mecanicamente. Então, acho que a mobilidade é uma palavra útil para dar conta de uma situação mais contemporânea, menos fixa, né? Menos especializada, né? E eu vou passar a palavra para o Thomas, mas eu tenho que fazer um comentário, né? Tem um filme que eu gosto muito do Jan Gehl, em cima de um trabalho que ele fez chamado... que trabalha 5 cidades no mundo que passaram por processos de intervenção urbanística para reduzir a escala da cidade, segundo ele. O nome do filme é Escala Humana, não sei se você já ouviu falar. E ele fala que o fato é que, com o crescimento das cidades, as megacidades e as gigacidades, eu estive em Xangai há pouco tempo e fiquei impressionado com uma mentalidade ainda de uma China do século XX, numa cidade que é século XXII, talvez. Então, uns conflitos, assim. Se perde a escala do homem. O carro faz você perder a escala do homem, né? Então, às vezes você está andando pela rua, você vê um edifício de um jeito, você está de carro, você vê de outro, isso é óbvio. Quando você mantém o termo transporte, parece que você está atrelando ao deslocamento em cima de um veículo, né? E mobilidade é mais do que isso, como você acabou de dizer. O fato de você se relacionar com o teu ambiente e criar seus vínculos, até identitários, por que não dizer, com o ambiente que você circula, não é isso? Interessante isso. É uma visão aí. Muito interessante. Eu acho um tópico interessante que a gente pode comentar aqui. A gente está em Santos hoje, né? Uma cidade que não é tão extensa, mas ela tem tantos desafios de mobilidade urbana, né? Que a gente pode citar alguns, principalmente os universitários, por exemplo, principalmente para quem vem de longe, como eu, questões de travessias. Eu queria que você comentasse um pouco. De onde você vem? Eu venho de Bertioga, vizinhança maravilhosa, uma questão, pouco tempo de travessia, mas é um pouco complicado, porque a gente vê, nossa, eu tinha tantas opções de caminho e quando eu vou ver na prática eu tenho pouco. Eu tenho onde o ônibus me leva e não posso seguir as outras porque não há transporte público para isso. Mas essa é um pouco da situação do universitário hoje. São alguns aspectos. É muito interessante essa visão do meio de transporte que você falou, meio de deslocamento, como um meio de experiência, né? Um meio de vivência da cidade, né? Isso é muito interessante. E o Tomás falou de Santos, né? Apesar de ser pequena, os desafios, né? Você vem de Bertioga, sinceramente, eu não conheço detalhes, né? Você estava até me contando, né? De como que costuma ser seu percurso e o tempo que leva e tudo. E você vem para Santos, né? E Santos, apesar de ser pequeno, é isso. Você vem, um monte de gente vem, é o principal polo de trabalho, serviços, né? Exemplo do serviço de educação, né? Universidades, hospitais, enfim, da região. Então, apesar de pequena, tem muita densidade, não necessariamente de população residente, porque não sei, né, quanto isso é conhecido, mas assim, a população de Santos gira em torno de 400 mil habitantes desde o ano 80. Inclusive, o último então censo faz 50 anos, declínio, quase. Né? Houve até uma redução no último censo. Absolutos, né? Então, a densidade não aumentou. Mas me parece, eu que também não sou tão novinho, observando ao longo da vida, assim, que aumentou a quantidade de gente na rua, aumentou o movimento, aumentou a saturação do espaço urbano. Porque aumentou
a população da Baixada aumentou e a população da Baixada frequenta Santos para trabalho, para serviços e tal. E a população de carros não parou de crescer. Sim. Eu tenho vontade de falar um pouco, eu quero entrar nessa história até para entender, porque eu acho que houve um adensamento de algumas áreas em detrimento das outras, né? Vejo o centro de Santos como cada vez tem menos gente, né? E essas pessoas têm outro lugar. Então, Exatamente. a mesma população usa massas de ocupação diferentes. Mas essa história vai ficar para o segundo bloco, porque a gente já chegou no final do primeiro bloco, foi rápido, né? Tá vendo só? Não doeu nem nada, foi bom, né? Então tá bom. A gente volta daqui a um minuto.